lá, pessoal, vamos com a disciplina de recursos humanos. Nós vamos ver hoje sobre as organizações, mas antes de começarmos a aula 13, nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos anteriores, tá? Então, a gente vai aproveitar aqueles jogos da aula passada e eu vou mostrar para vocês, nesse momento, o Abra a Caixa. Tá? Ontem nós vimos a forca. Hoje a gente vai ver o Abra Caixas. Quem puder ficar aqui próximo à tela para poder responder para os colegas, tá? Vou começar aqui com a atividade. A gente vai começar aqui com a retomada do conteúdo sobre recrutamento e seleção. Tá? Hoje é recursos humanos. Então, vou começar aqui com o jogo. Quem puder participar, olhe aqui para a tela, para a gente começar. Então, primeira atividade aqui. Qual que vocês querem que eu abra aqui das fichinhas? São 5 perguntas. A 3? Tá. A pergunta é, qual é o objetivo geral do processo de acompanhamento e efetivação do colaborador, quer dizer, do funcionário? Letra A, desenvolver um plano de ação de ajuste junto ao RH, validar a evolução do desempenho e as condições de contratação. Letra C, atualizar o registro de recursos humanos. D, monitorar a adaptação dos colaboradores. Letra E, ações de apoio dentro da área. E demorou muito, não responderam? Vamos para outra. Vamos para outra, espera aí. Vou começar aqui de novo. Eu não consigo mudar agora, porque o jogo já está em andamento. Senão daria para mudar aqui o tempo. Vamos lá de novo, é a mesma questão. Já li ela, agora qual alternativa seria? Qual? Letra A. Não. Vamos lá, a 3 já foi. Qual outra? 5. Tem como voltar, tá, pessoal? Vamos ler aqui. Qual a atividade do processo de acompanhamento e efetivação do colaborador? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Espera. Eu volto de novo aqui. É que ele está com o tempo mais limitado. Qual é o responsável pelo enviar feedback estruturado para o ajuste dos colaboradores? Qual desses? Esse? É o gerente. É o gerente da... Tá, a 3 já foi, a 4 já foi, qual? 4. Então, vamos começar de novo. Essa aqui vamos fazer como última, tá? Qual é o objetivo geral do processo de acompanhamento e efetivação do colaborador? Efetivação do colaborador. B. Acertou. Acertou. Qual outra que a gente vai fazer? A 1 ou a 2? Qual atividade faz parte do processo de acompanhamento e efetivação do colaborador? Não. Tá. 1, então. Depois eu volto aqui para 1, porque vai estar terminando o tempo. Qual atividade do processo de acompanhamento e efetivação do colaborador envolve casos de problema de adaptação? Eu volto ali para ela. Volto para ela. Tem problema. Vai lá. Qual?
D, essa aqui? Não. Era a letra B. Tá. Ok. A próxima vez eu coloco mais tempo. Eu coloquei pouquinho tempo. Eu achei que ia dar tempo para a gente fazer as fichinhas. Bem, então vamos começar a nossa aula. A gente deu uma retomadinha ali. Vamos para as organizações, homem e o trabalho. Então, vamos para os objetivos. Identificar o significado de trabalho e sua relação com o desenvolvimento humano. Diferenciar os conceitos de trabalho e emprego. Reconhecer a importância do trabalho planejado como forma de realização pessoal e social. Então, primeira pergunta. Você sabia que, através do trabalho, nós podemos conseguir os recursos necessários para a nossa sobrevivência e melhorar a nossa condição de vida? Sim, né? É óbvio, né? Mas vamos ver que tem várias coisas que vão influenciar essa pergunta aí, tá? Na hora da resposta. Nós temos algumas observações a fazer da palavra trabalho. Então, segundo aqui Lacombe, de 2007, para se consumir é necessário que se produza, e o trabalho é o principal fator de produção. É por meio de trabalho produtivo que geramos riqueza. Então, lá desde a pré-história, o homem ele vem conseguindo ali, através do trabalho, construir sua casa, modificar seu espaço onde ele vive e também produzir os alimentos necessários para sobreviver. Isso a gente já sabe pelo fato da história. Mas isso mostra o quão importante o trabalho é para os seres humanos. Então, ele é definido como toda atividade em que as pessoas visam produzir uma forma de manutenção de sua subsistência. Aqui falando para sobreviver, tá? Uma questão de sobrevivência, também pensando no total de saúde, de financeira, né? E outros que a gente pode aí organizar, pensar, e que a gente viu também nas aulas passadas. Agora, nós temos um conceito. Tá? Um conceito e também uma etimologia da palavra trabalho. A gente vai ver isso também. Então, o trabalho, o conceito dele, se você olhar no dicionário, você acha ação humana sobre a natureza, prática produtiva com um objetivo, elemento fundamental para a configuração da existência humana. Isso você vai encontrar em vários dicionários. Agora, a etimologia da palavra ela vai revelar vários sentidos. Então, o conceito de trabalho, tão importante na sociologia, ele carrega a raiz latina tripalium. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Talvez em história. Proveniente da antiguidade romana, que significa instrumento de tortura. Olha só. É um tipo de tripé, tem até o desenho ali, ó, consegui um desenho para mostrar para vocês. E esse tripé, esse é um tipo de tripé escravo, né, era colocado no chão, onde os escravos eram torturados. E veja, desse instrumento, né, gerou toda essa palavra e que hoje nós temos um significado bem diferente do que esse aí construído na antiguidade romana. Bem diferente. Então, a palavra trabalho, ela surge em um momento histórico específico e carrega as interpretações culturais desse momento. Quer dizer, olhe só aquela pessoa ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ela atravessou os tempos, no caso, essa palavra trabalho, né? E, historicamente, tem diferentes interpretações. Nós podemos hoje ter um significado bem diferente do que aquele lá da antiguidade. A partir desse conceito, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, escrevessem no caderno o que é trabalho para vocês. O que significa hoje a palavra trabalho? Então, vocês vão pensar na atividade realizada no dia a dia. Que vocês estudam, vocês ajudam em casa, vocês criam algo novo, vocês cuidam alguém, por exemplo, um irmão mais novo. Vão refletir sobre isso. Todas essas palavras aí, ou todos esses significados para você. E daí, o que você vai formar? Vai formalizar uma definição de trabalho. Tá? Todas elas envolvem esforço, ou um propósito, será?
Vamos pensar aí. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e como que vocês vão definir a palavra trabalho, ok? Ok, temos algumas ideias, então. Então, pensamos, será que o trabalho é algo exclusivo só para os seres humanos? Os animais, eles também constroem, produzem e se organizam. Mas será que é a mesma forma, o trabalho para eles é da mesma forma do que para nós? Pensem nos animais no geral, não só o animal doméstico. Pensem em outros tipos de animais. Como que eles constroem, como que eles produzem, como que eles se organizam. Então, ali nós já percebemos que às vezes até mais, né? Que a Simone estava comentando ali. Isso. Então, agora vamos pensar. Olha só, eu tenho um ser humano ali na tela, né, um desenho de um homem, e tenho o desenho do animal. Qual é a diferença, então, entre o trabalho humano e o trabalho dos animais? Então, nós temos aí uma definição, uma referência da diferença entre os trabalhos. Então, entre o humano e as atividades construtoras de outros animais, Karl Marx ele traz ali, ele é um sociólogo, né, e um teórico do trabalho, ele apresenta a seguinte definição, ele fala sobre a aranha. Ó, uma aranha executa operações que se assemelham às de um tecelão, e a abelha, na construção de sua colmeia, a um arquiteto. Então, ele está comparando, né, comparando a profissão ali de um tecelão com aranha e um arquiteto com abelha. Então, nós temos também definições, né, desses sociólogos aí. Então, o trabalho planejado, né, o vídeo ali que eu vou mostrar para vocês, talvez até vocês já conhecem. Já assistiram o filme da Odisseia no Espaço? Quem é que já viu esse filme? Ele é um filme de 2001, é um filme antigo, mas ele... então, eu vou trazer um pedacinho aqui para vocês, demonstrando aí como um animal age por impulso, instinto, e é diferente do ser humano que planeja e executa, tá? É uma parte pequena, não é grande, mas até vale a pena assistir depois, se tiverem oportunidade de assistir uma Odisseia no Espaço. É um filme de 2001, ok? Vou passar aqui para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, essa parte aqui do filme, ele traz um pouquinho, falando ali, no caso, é mais uma imagem, né, para ser interpretada do que nós temos ali como voz, né, fala, não temos. Então, uma interpretação. Que interpretação vocês dariam a essa imagem ou a esse trecho do filme? O que vocês acham? O que aconteceu aqui com o macaco? Ali o animal já não existe mais. Né? O que aconteceu? Nós temos ali só os ossos. O animal, ele ali apareceu nas imagens no finalzinho. Então, ele já tinha morrido o animal. E o que o macaco precisava? Do alimento para sobreviver. Ele tinha o alimento? Não, ele não tinha, né? Ele não tinha o alimento. Então, ele não precisou... Ele vai ter que ir à caça, no caso. Não vai poder comer esse alimento ali, porque não existe, ele só tem ossos. Então, o ser humano, ele já pensa, né? Pensa, e daí sim ele planeja como ele vai conseguir seu sustento.
Aqui já nós temos uma realidade do homem, né? Temos ali outro, mas daí é a mesma sequência do filme. O ser humano, ele é o único capaz de planejar o trabalho, criar ferramentas e transformar a natureza para atingir objetivos. O animal já não tem esse, né, o planejar. Mas quando esse trabalho passa a ser feito para outra pessoa ou empresa, ele assume um novo sentido. E daí nós chamamos isso de emprego, tá? Emprego. Então, trabalho e emprego têm significados diferentes. Às vezes a gente fala em eu quero um emprego. Tá, mas o que é o emprego? O que é o trabalho? Tem definições diferentes. Vamos ver agora o que é esse o emprego. Vamos ver o significado, então, da diferença dos dois. Para vocês, primeiro, o que vocês já viram o que é o trabalho? E agora o emprego, já percebemos que não é exatamente a mesma coisa que trabalho. Então, o que é o emprego para nós? Ó, o emprego, você tem um emprego. O emprego pode ser uma função. O trabalho é o que realmente você vai executar. Então, trabalho é um conjunto de atividades ligado ao objetivo e reconhecimento pessoal. Então, nesse sentido, não está relacionado apenas ao ganho financeiro. Então, você pode estar bem realizado no seu trabalho, mas as realizações pessoais que o indivíduo alcança ao atingir metas e objetivos estão ligadas ao trabalho. Tá? Ao trabalho. Esse é o sentido. Então, pode sim estar ou não. Não pode estar ligado somente ao ganho financeiro. Então, continuando aqui, pessoal. Emprego, ele é um cargo que o indivíduo tem em uma empresa que oferece pagamento para que cumpra devidas funções. É uma forma de conseguir renda através das atividades envolvidas. Isso vai ser o emprego. Então, diferente do que nós vimos o significado de trabalho. Então, mas afinal, como isso acontece na prática? Pense você como técnico em administração, você vai passar a assumir uma função como assistente administrativo de uma empresa. E a forma de distribuição ali de cargos lá na empresa, eles vão te dar ali várias ideias do que é o cargo. Por exemplo, o primeiro, ele tem uma renda mensal como trainee na pequena empresa, como R$ 1.911,42. Numa média empresa, numa empresa um pouquinho maior, o valor do trainee é R$ 2.293,70 de salário. Já uma empresa grande aumenta um pouco, então passa a R$ 2.752,43. Eu li ali a primeira linha, tá? A primeira linha de exemplos reais de mercado de trabalho. Daí nós temos outras classificações de salários a partir do cargo. Então, o júnior, assistente administrativo júnior, assistente administrativo pleno, assistente administrativo sênior, e nós também temos o master. Então, todos eles, nessas empresas, pequena empresa, média empresa e grande empresa, têm uma diferença salarial. Então, esse é o mercado de trabalho. Então, trabalho. Pode ser que você seja promovido no trabalho. Tá? Então, você passa a ser promovido no trabalho, não no emprego, e sim no trabalho. Olha o significado. Tem relação também com a remuneração aqui no esforço que você faz para desenvolver o teu trabalho. Já o trabalho e o emprego, qual faz mais sentido para vocês? Vamos lá. Daí vocês vão me dizer o que vocês acham. Por exemplo, o primeiro quadrinho que está em azul, o trabalho está ligado à realização pessoal e ao propósito. É aquilo que nos faz crescer e contribuir com o mundo. Já o que está em verdinho do lado é o emprego. Então, é uma forma organizada e remunerada de colocar esse trabalho em prática. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho agora e comentassem comigo aqui. O que motiva mais vocês? A trabalhar com algo que gostam ou ter estabilidade no emprego? O que vocês acham que é mais importante?
Então, nós podemos associar aí o emprego, vamos pensar aqui, com estabilidade no emprego seria carteira assinada, 13º, férias, e trabalhar, de repente, em algo que você fique lá 8 horas trabalhando diariamente, mas não é realmente o emprego, né? Olha o que eu estou falando, o emprego dos seus sonhos. Agora, se você for trabalhar no que você gosta, pode estar associada a um emprego, tá? Dependendo da função ali que você está. Só que a minha pergunta era diferente. Era trabalhar com algo que gosta ou ter estabilidade no emprego. Pode ser que você tenha uma estabilidade no emprego, mas não é aquilo que você gosta. Certo? Quem é que me dá um exemplo de um trabalho assim? Essas seriam as duas realidades, né? Então, ok, entendi. Vou fazer aqui o resuminho da aula bem rápido com vocês e vou explicar a atividade que vai começar vocês vão juntar, claro, com a próxima aula, mas eu preciso explicar a atividade para vocês fazerem depois, tá? Então, o trabalho é mais do que uma simples atividade. Então, ele representa esforço, criatividade e propósito. Enquanto o emprego, ele está ligado à função de remunerada dentro de uma organização. Então, o trabalho envolve realização pessoal e contribuição para a sociedade. Compreender essa diferença ajuda a valorizar tanto o aspecto financeiro quanto o sentido humano das nossas ações. Então, é importante saber diferenciar uma coisa da outra, até mesmo para você pensar, eu vou procurar um emprego ou eu vou procurar um trabalho que eu acabo sendo bem realizada pessoalmente. Estou trabalhando numa função que eu gosto. Ou vocês vão procurar um trabalho que pague bem, mas não é exatamente o que você gosta. Então, é interessante refletir um pouquinho. Ainda mais que vocês vão entrar no mundo do trabalho, né? E esse mundo do trabalho vai questionar você, você vai perceber que é importante saber a diferença. Bem, vou colocar aqui para vocês as questões. Elas estão no Classroom, na disciplina de recursos humanos. Eu já postei a aula 13 e a aula 14. Então, a aula 13 é essa que nós estamos concluindo. E a aula 14 é que nós vamos fazer depois na sequência. Mas as questões, elas estão aqui nesse documento que eu vou abrir, ó. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Olha lá, aula 13, as organizações, homem e eu trabalho. Primeira questão. Qual das alternativas melhor define o conceito de trabalho? Letra A. Conjunto de atividades realizadas com um propósito e voltadas à realização pessoal. Letra B. Função exercida dentro de uma empresa mediante salário. Letra C. Atividade obrigatória executada sem envolvimento emocional. Letra D. Ação exclusiva das empresas para gerar lucros. Letra E. Modo de produção industrial voltado à eficiência. Então, nós temos aqui 5. Então, nós temos aqui, pessoal, 5 alternativas para a pergunta. Qual das melhor define, né, o conceito de trabalho? Então, vocês vão ver qual delas é uma só, uma alternativa, e vão justificar. A segunda questão é: o emprego pode ser entendido como qualquer atividade de lazer que proporcione satisfação. Letra B. Trabalho feito em equipe com objetivos pessoais. Letra C. Ações realizadas sem planejamento e sem retorno financeiro. Letra D. Cargo exercido em uma empresa mediante remuneração e funções definidas. Letra E.
trabalho voluntário sem qualquer relação com a renda, né? Ou sem relação com a renda. E daí vocês vão justificar. Então, aqui nesse documento tem a aula 13 e tem a aula 14, que depois a gente vai ver. Ok, pessoal? Então, dá para acessar lá a atividade e começar aqui na número 1 e justificar também. Vou deixar aqui na tela rapidinho para vocês. E daí, nesses minutinhos finais aqui, vocês vão se organizando, tá bom? Agora nós vamos fechar a aula 13 e depois nós retornamos. Então, nessa aula, nós vamos ver o ambiente geral e o ambiente de tarefas de uma empresa. Estamos aqui com a aula de recursos humanos. Então, vamos ver aqui os nossos objetivos, identificar o que é o ambiente organizacional e suas principais divisões, diferenciar o ambiente geral do ambiente de tarefas dentro das organizações, reconhecer como os fatores externos eles podem influenciar as decisões e o desempenho das empresas. Então, em cima desses objetivos, nós vamos imaginar que você trabalha num setor de vendas de uma empresa. Tá? Vamos pensar aí no setor de vendas. Mas, de repente, o preço dos produtos começam a aumentar. Por quê? Porque o custo da matéria-prima ela subiu. Então, o que isso tem a ver com o seu setor? O que será que vai alterar no teu setor se o produto lá, o preço do produto, ele começa a aumentar? E você trabalha no setor de vendas. Olha só, você trabalha em outro setor. O que vai acontecer com o seu setor? Pense aí e me responda. Vai ter problema, né? Vai envolver aí a venda também dos produtos dos setores, né? A matéria-prima subiu, o custo subiu, então vai dar problema em outros setores também. Ok, gente, obrigada. Então, será que quem trabalha em um departamento não precisa entender o que acontece nos outros setores e no mercado? Claro que nós precisamos ter um envolvimento também com esses outros setores. Então, quem trabalha em um departamento específico também precisa conhecer todo o universo que envolve a empresa. Quer dizer, conhecer esses outros setores. E isso que chamamos de ambiente organizacional, tá? Um ambiente com vários setores, todos formando o ambiente geral. E pelo ambiente também, nós vamos descobrir o ambiente de tarefas que cada setor vai ter que exercer. Então, uma empresa é composta por 2 tipos de ambientes, basicamente. O ambiente geral e o outro chamado ambiente de tarefas. E agora nós vamos desenhar numa folha. Conseguiu aí a folha, Simone? Tá. Nós vamos desenhar esses ambientes. Primeiro eu vou falar da parte teórica e depois nós vamos analisar o ambiente de trabalho dos funcionários de um McDonald's, tá? Então, dessa empresa aí que nós já, inclusive, conversamos em outras aulas. Então, nós vamos fazer o desenho do ambiente geral e do ambiente de tarefas. Todos, aqui vou mostrar para vocês, o desenho é praticamente um quadrado, né? Vou mostrar aqui, ó, para vocês, falando um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, o autor Chiavenato, ele traz um pouquinho vamos dizer assim, um significado para esses ambientes. Então, o ambiente geral de uma empresa é constituído de um conjunto de condições comuns para todas as organizações. Já o ambiente de tarefas é o ambiente mais próximo e imediato de cada organização. Então, vamos ver como fica isso no desenho. Vocês vão desenhar esse quadrado aí com vários quadrados dentro. Olha lá, ó. Tem em vermelho, está escrito ambiente geral, que está na pintura aí em azul. Depois, voltando para a parte central do quadrado, vocês têm o ambiente de tarefas, que está em verde. Depois, ali, mais internamente ainda, vocês têm o ambiente interno da organização. Então, nesse primeiro momento, vocês farão esse desenho na folha de sulfite.
tá? Então, façam esse desenho aí, porque nós vamos depois fazer uma análise envolvendo uma empresa. Então, ambiente geral, o que vem ali naquela parte em azul? Vamos anotar lá, ó. Tecnológico, internacional, daí do outro ladinho, econômico, sociocultural, bem embaixo, político geral, na parte verde, que pertence, no caso, para o ambiente de tarefas. O cliente, o fornecedor, o concorrente, o mercado de trabalho. E, internamente, na parte central, vai ter um outro quadrado com ambientes internos da organização. Daí entra os empregados, a cultura, que quer dizer a cultura daquela organização, daquela empresa, e também o setor administrativo. Também está dentro aí desse ambiente interno da organização. Então, eu gostaria que vocês primeiro desenhassem. Eu vou dar um tempo aí para você desenhar. Isso, é para fazer esse desenho, que depois eles vão relacionar com a empresa do McDonald's. Pessoal, conseguiram fazer o desenho? É. Tá. Eu vou fazer a explicação aqui da atividade, depois, se precisar, eu volto no desenho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse ambiente geral que está com azul, ele é a interação ali permanentemente com a empresa. Esse vai procurar influenciá-lo, né, na sua capacidade, para isso vai ser relacionado à limitação, vai ter um limite. Então, esse ambiente é composto por condições econômicas, condições geográficas, condições ecológicas, condições políticas, também vai ser influenciado pelas condições legais, condições culturais e condições tecnológicas. Tá? Nós temos aí vários que vão influenciar esse ambiente. Ok? Aquela parte azul lá que vocês viram, tá? Então, será que uma influência política pode interferir em uma empresa? Pode, né? Então, a instabilidade política ela pode gerar aí uma instabilidade econômica, o que coloca em risco o emprego e o salário das pessoas que trabalham na empresa. Vocês já viram uma mensagem, ou até mesmo no próprio jornal do Gazeta do Povo, essa manchete aqui? É uma chamada de reportagem, na verdade. 12 estados aumentam a alíquota de ICMS e o preço dos combustíveis podem subir. Foi uma chamada de reportagem de alguns dias atrás aí, que nós tivemos, e foram em 12 estados que aconteceram isso. Então, foi uma análise que foi feita. Então, esse tipo de decisão ele pode prejudicar todas as organizações que necessitam de combustível para desenvolver suas atividades. Então, isso é uma decisão política também, uma decisão que pode prejudicar. Já o ambiente de tarefas, que é aquela parte verde que vocês desenharam, ele inclui os sistemas mais próximos à empresa que interagem com ela de maneira direta e permanente. Então, é um ambiente composto por fornecedores, clientes, concorrentes, entidades reguladoras também. Agora, nós vamos ver isso na prática do McDonald's. Tá? Usando esse exemplo aqui, que é o que eu pedi para vocês desenharem de um lado, e do outro lado vocês vão escrever sobre o McDonald's. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, o ambiente geral. Agora vocês vão usar a parte na parte inversa ali da folha, do outro lado da folha,
E o ambiente geral é aquele azul, né, que estava antes pintado em azul. Então, a condição tecnológica, perdão, ela é uma mudança tecnológica de produção, mais rápido padrão. Então, lá vocês vão colocar isso. Esse é o impacto que vai acontecer. Mas falando do ambiente do McDonald's. Condições legais serão as leis de padronização que o McDonald's usa, tá? Ele utiliza. Condições políticas seriam as permissões legais de cada país. Por quê? Essa é uma empresa que você consegue, né, entender que estão em vários países. Condições econômicas, inflação, preço dos fornecedores, crise, poder econômico, envolve aí todas as questões que o McDonald's também acaba passando. Condições demográficas, que seriam os locais, o ambiente diferente, seriam os países que vocês sabem que existe o McDonald's, né, que ele está lá como uma empresa. Condições ecológicas, preocupados com o impacto ambiental, e condições culturais seria o gosto, costume, envolve aí o McDonald's. Então, todos esses itens são ambiente geral, tá? Do McDonald's. Daí vocês vão escolher alguns ali para colocar no verso, na parte que estava em azul, né? Tá, entenderam? Depois, o ambiente de tarefas era aquela parte mais interna, onde nós tínhamos os fornecedores de entrada, que seriam o ramo diverso das frutas, verduras, molho, queijo, tudo que vai num hambúrguer, por exemplo. Num produto, né, que o McDonald's ele vende. Adicionais também, ali junto, né, são colocados no produto. Os clientes ou usuários seriam gostos diversos, adequação da faixa etária, dieta. Nos concorrentes, entraria ali o Burger King, Bob's, né? Subway. Ah, caiu. Então, nos concorrentes entraria o Burger King, o Bob's, Subway, terceiros restaurantes também, entidades reguladoras, Agência Nacional de Saúde, Suplementos, ANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, também está aqui como uma entidade reguladora. Então, esses itens que vocês estão vendo aí, todos eles pertencem ao ambiente de tarefas dessa empresa. Tá, pessoal? Então, vou voltar aqui para a figura. Deixa eu... Ó, na parte azul, na parte que vocês desenharam, só que no verso da folha... Tá? No verso da folha, vocês vão colocar os itens do ambiente geral. O que está em verde, cliente, fornecedor, concorrente e mercado de trabalho, ali vocês vão colocar do McDonald's, o que eu mostrei lá naquela lista. Claro que não vai ter espaço para tudo. Vocês vão reproduzir o mesmo desenho no verso dela, tá? No verso da folha. Só que no quadrado que vocês vão desenhar, não é necessário essas palavras aí. Você vai trocar essas palavras por essas palavras que nós estávamos vendo aqui do McDonald's. Então, ambiente geral são essas como impacto, né, de cada um. E no ambiente de tarefas seriam essas aqui. Escolham algumas para escrever aí na parte do verso, tá, pessoal? Ambiente geral primeiro, que é a parte mais externa do quadrado.
Ok, pessoal, conseguiram fazer, então, cada ambiente desses, ele é influenciador na empresa. Então, o ambiente geral e o ambiente de tarefas que vocês escreveram aí na representação, eles têm uma condição, tá? Então, como nós estamos com o tempo bem apertadinho, eu vou falar sobre as condições, tá? Refere-se aí à condição de ampla, no caso ampla, que afeta todas as empresas, independente do setor. Nós vimos ali apenas uma empresa, que é a do McDonald's, mas poderiam ser outras empresas. Então, inclui fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. O que nós fizemos foi um mapa direcionado para esses ambientes. Então, uma nova lei ambiental, ela pode afetar todas as indústrias, por exemplo, mesmo aquelas que não têm relação direta com o tema. Então, existe aí fatores legais para isso. Já o conjunto de elementos mais próximo da organização, com as quais ele interage diretamente, pode envolver os clientes, fornecedores, concorrentes, sindicatos, órgãos reguladores. Então, um exemplo é se fornecedor aumenta o preço, que é o que nós vimos no início lá, a empresa ela precisa ajustar seus custos ou preços de venda. Que, como eu falei, a pessoa que está na venda pode ser afetado pelo preço do produto, pode ser afetado pelo preço ou custo, né, daquela matéria-prima. Comparando os dois ambientes, então, nós temos o aspecto do alcance, no ambiente geral é macro, no ambiente de tarefa vai ser micro. Agora, no aspecto de controle, nós temos o ambiente geral indireto e o ambiente de tarefa parcial. Já o aspecto ali que nós podemos citar como exemplo, no ambiente geral, economia, política, tecnologia, e no ambiente de tarefas nós temos o cliente, o concorrente e o fornecedor. Então, esses são os detalhes da comparação entre esses dois ambientes que nós vimos. Resumindo aqui a nossa aula, então toda empresa faz parte de um ambiente em constante mudança. O ambiente geral, ele reúne fatores amplos, como economia e tecnologia, enquanto o ambiente de tarefas, ele envolve elementos mais próximos, como clientes e concorrentes. Compreender com esses dois níveis ajuda a empresa a agir com estratégias e se adaptar ao mercado. Agora vou falar bem rapidamente aqui na tarefa de vocês. Como eu havia mostrado anteriormente, nós temos esses exercícios aqui para fazer. Vou deixar para vocês como tarefa, tá? Tem o exercício da aula 13, são 2 exercícios. Da aula 14, que nós acabamos agora, concluímos agora, também são 2 exercícios. Então, são de alternativas, daí uma alternativa é a correta, e você vai justificar por que ela é a correta, tá bom? Então, ficou aqui a atividade para vocês fazerem em casa. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima!